E aí, galera do primeiro ano, tudo certo com vocês? Gente, hoje nós vamos continuar falando sobre o uso dos tempos verbais. Naquela ideia que eu expliquei para vocês, né, que a gente tem o uso literal e também tem o uso metafórico, ou seja, quando esse tempo verbal ele aparece com um novo efeito de sentido, não sendo na verdade o uso literal como a gente viu lá com as terminações de cada tempo verbal, tá? Então, eu escolhi algumas questões para fazer aqui com vocês e aí vocês podem acompanhar no caderno de exercícios da página 63 em diante, tá? Pega aí teu caderno de exercícios que eu vou aqui apontando qual é a questão e você já vai respondendo aí e tirando as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. A primeira é a questão 25 que eu escolhi. Acompanha aqui comigo. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está sendo usada em sentido literal. Então, a gente aprendeu que tem uso literal e também tem um sentido metafórico, né? Então, agora a gente vai marcar a única em que está sendo usado no sentido literal. Vamos às alternativas. Na letra A, daqui a 2 dias a guerra acaba. Como vocês podem perceber, esse acaba está sendo no sentido metafórico, porque eu estou falando daqui a 2 dias, então eu estou falando do futuro. Então aqui deveria ser daqui a 2 dias a guerra acabará, né? Só que a gente consegue perceber que aqui está o uso metafórico, então não é essa daqui. Letra B. O Brasil terá hoje uma população em torno de 190 milhões de habitantes. Então, quando eu observo essa parte aqui, ó, o Brasil terá hoje. Então, ele coloca o futuro e depois ele traz de novo para o presente. Então, a gente percebe novamente o sentido metafórico, né? Acontece bastante no jornalismo, esse tipo de expressão. Na letra C, se eu tivesse mais tempo, eu lia mais. Então, aqui a gente também percebe esse uso do sentido metafórico. Se eu tivesse mais tempo, eu lia mais por conta do uso do pretérito aqui imperfeito, tá? Na letra D, a família real chega ao Brasil em 1808 e se instala no Rio de Janeiro. Observem que nessa frase eu tenho um fato histórico que está aqui colocado no tempo presente, né? No presente aqui de modo que nos indica essa certeza. Obviamente eu estou falando de um fato histórico, ou seja, pretérito, mas aqui eu tenho toda a frase no presente, então é sentido metafórico também, porque eles não estão chegando hoje, né? Foi no século XIX. Às vezes os textos em história também trazem essas expressões para que a leitura fique mais chamativa, que fique no presente para a gente poder se situar melhor no texto. Agora vamos para a letra E. Acabara a festa e minutos depois o teatro ficou às escuras. Nesse caso, eu tenho aqui uma frase com o sentido literal efetivo, né? Porque eu estou falando que acabou aqui um evento, né? Acabar a festa, no pretérito mais que perfeito. E depois, ó, e minutos depois, o teatro ficou, pretérito perfeito, às escuras. A gente entende que é realmente como aconteceu, porque primeiro a festa acabou e depois o teatro ficou todo escuro. Então, nesse caso, a alternativa que vocês vão marcar, tá bom? Letra E, porque traz exatamente pra gente esse sentido literal que a questão nos propõe, certinho? Então, vamos para a próxima. Marca aí, 25, letra E. Agora vamos para 29. A forma verbal destacada nas frases a seguir só não pode ser substituída pela forma verbal indicada entre parênteses em. Então vamos lá, a gente vai analisar aqui e aí a gente vai ver qual é que não vai ficar com o sentido ok, né? Que não vai dar para combinar de acordo com essa proposta que tem aqui dentro do parênteses. Então vamos lá. Letra A. Se você diz tudo, ele não gostará. Então aqui está pedindo para a gente colocar no infinitivo. Então eu vou colocar, se você dizer tudo, ele não gostará. Vocês percebem que soou estranho? Tá errado, né? Então aqui, na verdade, deveria ser, se você disser tudo, ele não gostará. A gente já encontrou o erro, né? Então vocês vão marcar aí a letra A, tá bom? Mas vamos analisar aqui as outras. Letra B.
Amanhã nós lhe contamos tudo. Então eu poderia colocar no futuro do presente aqui, ó. Amanhã nós lhe contaremos, certo? Que também a gente iria colocar e ficar com o sentido certo, né? A gente fala muito assim, a gente fala muito de algo que vai acontecer amanhã, no fim de semana, e aí a gente já coloca no presente em vez de colocar no futuro, né? A gente fala muito dessa forma. É mania nossa mesmo de falar assim, exatamente como vocês estão percebendo aqui, tá? Letra C. Se todos querem, você deve ir. Aqui a gente poderia colocar o futuro do subjuntivo, que é o futuro do modo que indica dúvida, né? Dúvida ou possibilidade. Então aqui eu poderia colocar assim: se todos quiserem, você deve ir, tá? Então aqui eu estaria colocando o futuro do subjuntivo se eu colocasse se todos quiserem, tá? D. Não fora por mim, ela teria ido. O tempo imperfeito do subjuntivo, né? O pretérito imperfeito. Então, eu poderia também fazer essa substituição para colocar o sentido que ficasse coerente, tá? Não fosse por mim, né? Ela teria ido, certo? E letra E, se eles falam, seria pior, no modo imperfeito do subjuntivo. Se eles falassem, né, seria pior, ok? Então, todas essas aqui poderiam ser substituídas por essa opção que tem dentro do parênteses. A única que não daria certo é a letra A. Se você dizer, né, dizer que está errado, seria se você disser, tá bom? Beleza. Agora vamos para a questão 32. Essa questão 32 traz um texto de literatura do Graciliano Ramos, da obra Vidas Secas, tá bom? Então vamos ler aqui juntos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela, e o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos. A utilização sistemática de um tempo verbal no trecho destacado de Vidas Secas de Graciliano Ramos deve ser considerada. Olha só, o que vocês conseguem perceber aqui? Que nesse trecho dessa obra, o autor coloca várias vezes os tempos verbais, os tempos aqui que ele escolheu, né, como o futuro do pretérito, que é com essa terminação ia, né? Observem, ó, chegariam a uma terra desconhecida, ficariam presos, e o sertão continuaria a mandar gente para lá, o sertão mandaria para a cidade homens, percebem? Então aqui, ó, a terminação ia sempre presente. Logicamente, a gente entende que o autor fez isso de propósito, né? Ou seja, ele escolheu escrever dessa forma para trazer um efeito de sentido para a gente, como uma marca de estilo dele. Então, a gente vai agora observar aqui as alternativas. Essa utilização sistemática desse tempo verbal, que é o futuro do pretérito, né? Nos traz, então, letra B, uma marca estilística que expressa, ao longo do romance, o regime de expectativa em que vivem os protagonistas. Ou seja, quando a gente pensa na marca estilística, a gente pensa no estilo textual, na maneira que esse autor está escrevendo, o que ele escolhe escrever, certo? E aí é uma escolha que ele faz. Mas é só para o texto ficar bonitinho. Não. Ele faz isso com um propósito também de construção de sentido. Como a gente consegue perceber aqui, ó. Porque expressa ao longo do romance o regime de expectativa em que vivem os protagonistas. Porque nessa história de Graciliano Ramos e Vidas Secas, eles vivem sempre em função de uma busca de melhoria de vida, né? Porque é uma família de retirantes do Nordeste. Então a gente entende que ele traz aqui essa ideia do faria, chegaria, continuaria, né? Ou seja, é sempre uma ideia desse futuro do pretérito que poderia realmente acontecer, tá? Então, marquem aí 32, letra B, porque ela combina justamente com essa expectativa que a família, né, de protagonistas vive dentro da história, tá bom? Beleza, mais uma. Questão 44 e última de hoje. Essa aqui é uma questão dissertativa, tá? Eu escolhi essa pra gente comentar junto. Olha só.
O filósofo Nietzsche, 1844 a 1900, está numa pequena estação ferroviária austríaca, esperando o trem para fazer um pequeno percurso local. Distraído, entra num vagão de luxo, com decoração roxa, ocupado por uma alta personalidade que percorre a Europa. Quer se retirar, mas o viajante ilustre convida-o a ficar e trocar ideias. Era ninguém menos que Dom Pedro II, já então no exílio. Muito bem, esse texto está aqui na referência. Como vocês podem perceber, ele foi escrito no presente, né? Olha só, o Nietzsche está numa pequena estação ferroviária, aí esperando, distraído, entra novamente o presente, né? Convida-o. Então, a gente percebe que o texto todo foi escrito no presente. É exatamente essa a primeira pergunta que nós temos aqui na letra A. Olha só. Os verbos destacados estão no presente do indicativo, mas usados no lugar e com sentido de outro tempo verbal. De que tempo se trata? Nesse caso, gente, seria o pretérito, né? E aí, que efeito então de sentido produz esse uso não literal do presente? Porque a gente sabe que aqui é um uso metafórico, né? Porque obviamente não aconteceu agora, mas o texto todo foi escrito no presente. É para trazer uma proximidade, é para trazer uma ideia de atualidade, tá? E aí a gente consegue perceber isso muito dentro desses artigos que aparecem na imprensa e em outros lugares também. Porque, por exemplo, quando alguém morre, na hora que vão noticiar, eles não falam morreu fulano de tal, eles falam morre fulano, tal, tal, tal. Então eles falam sempre no presente, que é pra gente entender que acabou de acontecer, que é algo ali próximo da gente, para trazer essa ideia do atual, certo? É exatamente como acontece aqui nesse trecho que eu trouxe para vocês, da referência aqui do Globo Ciência, tá bom? Entendido? Portanto, gente, acontece muito essa utilização dos tempos verbais no uso metafórico, né? Para trazer esses efeitos de sentido. E é muito importante que vocês conheçam isso. Não somente saber quais são os tempos verbais de acordo com a terminação do verbo, etc. Mas também perceber qual é esse efeito que traz dentro do texto, como a gente consegue perceber nessas atividades aqui do plural, né? Nessas atividades que vocês têm no material amplo, tá? Um abraço, fiquem com Deus, façam as outras questões, tá bom? Pra gente depois tirar as nossas dúvidas nas lives, tá? Tchau, tchau e até a próxima aula.